Quais são os 4 passos para ensinar a ler mesmo? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês já. Olhem lá. No passo 1, eu vou ensinar então os sons das letras, trabalhar todos os fonemas com a criança, ok? Ela vai dominar todos os fonemas. Lembrando que existe uma ordem lógica, tá? Para ensinar esses fonemas, essas letras, não dá para ensinar em ordem alfabética nesse momento. Eu tenho que ensinar daquilo que é mais simples para o que é mais complexo para a criança. Eu tenho que facilitar para ela, ok? Eu tenho ali a recomendação de quanto tempo por faixa etária essa criança vai estudar para realmente ter um bom resultado. No passo 2, eu vou ensinar para a criança a relação entre letra e som, ou seja, a relação grafofonêmica. Sem isso a criança não avança. Muita criança hoje aí sem conseguir fazer decodificação de palavras simples, porque não tem, né? Não consegue estabelecer relação grafofonêmica. O passo 3 são os exercícios para a criança aprender a unir os sons das letras para começar a leitura das primeiras sílabas simples, tá? Aí a gente vai pro caderno seguinte. E aí a gente tem o passo 4, onde eu começo a ensinar a criança a manipular os sons das letras em palavras simples. E na sequência eu vou para o próximo caderno, que é o caderno de atividades para unir os sons das letras e iniciar a leitura, pessoal. Então esse caderno aqui é fundamental nesse momento. Então, entendeu os passos, executou os primeiros 4 passos, vem para o caderno de atividades para prática com a criança, onde ali você vai ter uma série de exercícios bem planejados, uma sequência lógica que vai do mais simples para o mais complexo, para entregar para essa criança, tá? Uma sequência de atividades que vão estabelecer lógica para ela iniciar essa leitura com os fonemas que ela já aprendeu nos passos anteriores. E aí é lógico, eu preciso de um material concreto para essa criança aprender e desenvolver todo esse conhecimento de maneira lúdica. Então eu entrego para vocês o álbum do som das letras. Você vai utilizar nesse processo de fixação dos fonemas, dos sonzinhos das letras, o álbum dos sons, pessoal. Então eu vou estabelecer realmente uma relação lúdica nesse processo de aprendizagem para a criança fixar, trabalhar a coordenação motora ampla, fina, e seguir desenvolvendo também para o processo de escrita. Eu tenho ali ao final uma ficha de avaliação também, tá? Para você conseguir avaliar o nível de desenvolvimento da criança nesse momento e não ficar no achismo. Eu acho que tá aprendendo. Não. Qual é exatamente o nível dessa criança? Então você tem os cards com todos os fonemas para essa criança recortar e estabelecer as relações, tá? Você tem também o manual de instrução. Você, pai e mãe, que nem sequer tem informação, vai ter ali um passo a passo, gente, para executar isso daqui simples demais, ok? E eu tenho também esse outro material concreto que não pode faltar, que é o alfabeto fônico, pessoal. Isso aqui para você imprimir ele ali no tamanho de A5, para a criança manipular mesmo, tá? Então, aqui você tem os 45 fonemas, que vai ficar num tamanho grande para a criança, seja para ela manusear, seja para expor na sala de aula, na sua sala, no quarto da criança, para ajudar no processo de fixação. 30 dias para essa criança sair lendo palavras simples. Aí, palavras complexas, professor, já chego lá. Então, eu tenho também o manual de uso do alfabeto fônico, tá? Para você entender como aplicar tudo isso daqui. Não vai ficar perdido, não. E a avaliação desse processo utilizando também o alfabeto fônico. Aí sim eu chego nos 5 passos simples para ensinar os dígrafos para qualquer criança. Ah, professor, ok, então meu filho, minha filha, os meus alunos dominaram todos os passos anteriores e em 30 dias ali estão lendo palavras simples. Eu quero que eles leiam agora palavras complexas, ultrapassem os dígrafos. É esse o material. Então, a partir desses outros 5 passos, entendendo que a criança já assimilou tudo que tinha anteriormente, eu começo agora no passo 1 para as palavras complexas. Então, primeiro o adulto vai entender qual é o conceito de dígrafo. O que é um dígrafo? Para eu conseguir ensinar para a criança, certo? Na sequência, a criança tem que entender e dominar 100% dos sons das letras. Ou seja, se já executou aqueles passos anteriores de maneira correta, já vai estar com esse ponto aqui preenchido, tá? Na sequência que é estipulada para vocês, certo? Já no passo 3, eu inicio o processo de fixação de tudo que é dígrafo para a criança. Então a criança entendeu lá o conceito de dígrafo. Ela sabe que dígrafo é a união de 2 fonemas que vai ocasionar em um único fonema. Executa agora numa sequência lógica de atividades, que é o caderno final que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Na sequência, aplica os exercícios de fixação dos dígrafos em uma sequência lógica. Não é só sair executando, não. É colocar isso numa sequência que vai do mais simples para o mais complexo, para essa criança dominar os dígrafos e acessar as palavras complexas. E por fim, a gente vai aplicar os dígrafos em palavras simples até, né, que ela chegue em palavras mais complexas. Palavras simples no sentido de que até mesmo utilizando os dígrafos, eu tenho uma sequência de palavras que entrega um maior nível de dificuldade para essa criança. Então eu tenho o caderno de atividades dos dígrafos para levar essa criança para a prática e executar todos esses passos. Gente, então executando tudo isso, que pensa na forma como a criança aprende, entendendo a necessidade do processo de aprendizagem da criança, entendendo como o cérebro dessa criança funciona, vocês vão executar todos esses passos, vão partir de atividades simples para complexas, levando a criança a um processo de compreensão disso de maneira quase que natural, tá? Sistematizado para vocês, pra gente, pra criança, de maneira lúdica, sem sofrimento, respeitando o tempo de atenção e a capacidade de concentração dessa criança. E a gente tem também a ficha de avaliação dos dígrafos, tá? Para você não ficar perdido e entender em que nível essa criança está nesse processo de leitura de palavras complexas. Essa criança tem que sair lendo palavras complexas a partir desses passos e desses materiais que eu coloquei para vocês em 50, no máximo 60 dias. Se bem executado, passo a passo, no máximo 60 dias, ok? Ah, professor, eu quero esse material agora. Digita aí já nos comentários eu quero, que eu já te mando o link, ou vou te mostrar onde você vai conseguir esse link aqui também. É só acessar aqui a página do meu Instagram, você vai clicar aqui no link da minha bio, tá vendo? O link da minha bio aqui, clica nele. E você vai clicar aqui, ó, no número 2, tá vendo? Combo Alfabetização Fônica. 7 dos melhores materiais em PDF para ensinar a ler e escrever. Você vai ser redirecionado aqui para essa página e ali tem a apresentação dos materiais, tá? Mas nada melhor do que o que eu já apresentei aqui para vocês. E para você ter acesso a esses materiais, gente, e eu vou entregar também, ó, de brinde, tá? O
o livro A Origem das Letras. Então, para você ter acesso a todos esses PDFs, a todos esses materiais, incluindo o livro A Origem das Letras, para trabalhar isso com a criança também, tá? Aqui fotos de alguns alunos meus que já receberam, já tem esse material, é dentre os milhares de alunos, você vai investir R$ 59,99, tá? Então, 7 materiais de R$ 149,99 por R$ 59,99. Tá bom demais isso aqui, pessoal. É o ouro do processo de alfabetização para vocês, tá bom? Então, não perde tempo, já digita aqui eu quero. Clica no link da minha bio, o acesso é imediato, você recebe o link no seu e-mail para acessar a plataforma, acesso vitalício e baixa quantas vezes você quiser, tá bom? É isso, que Deus abençoe vocês.